Você já teve a sensação de jogar um jogo cooperativo e não estar de fato cooperando com o seu amigo, com sua amiga que tá jogando com você? Sabe aquele jogo que você tá jogando, que parece que vocês 2 estão jogando o mesmo jogo, só que não estão juntos. Cada um tá fazendo a sua atividade, outra. Vocês estão aí sem se comunicar, sem precisar que os 2 cooperem de fato para o jogo funcionar, e acontecer da maneira correta, né. Se você quer fazer um jogo cooperativo de verdade, tem alguns ajustes que você pode fazer no game design, que, claro, vão afetar também a programação do jogo, para você conseguir chegar naquele ponto perfeito de ser um jogo cooperativo mesmo, né? Que não é só eu jogo aqui, você joga aí, nem se comunica, nem joga junto, eu vou lá pra frente, faço minhas coisas, mato os bichos tudo e você fica aí pra trás sem fazer nada, que não tem problema. Vamos falar então sobre isso aqui nesse vídeo e dar exemplos de jogos que fizeram essas coisas que eu vou sugerir aqui. A primeira forma, que é relativamente simples de você fazer esse cooperativo, de você forçar a cooperação entre os jogadores, é você colocar os dois jogadores em partes diferentes do mapa. Ok? Isso você identifica em vários momentos no Overcooked. Nesse caso, os jogadores eles têm as mesmas funções, as mesmas mecânicas, os mesmos botões para apertar. Só que você vê aqui no Overcooked, por exemplo, que em muitos momentos vocês estão em partes diferentes do mapa. Em alguns casos você consegue caminhar até a outra parte, ou o mapa se mexe e vocês eventualmente se juntam, mas em alguns momentos não. Em alguns momentos você vai ficar o tempo todo separado do seu amigo, como você pode ver. Ah tá, aqui até dá, né? Não, aqui, por exemplo, ó, tem esse aqui, tem esse aqui. Certamente em algum momento ele vai se mexer e se conectar aqui, né, para você poder se movimentar. Só que imagina que você tem um jogo que de fato os dois estão separados. Eles não se juntam. Aqui tem que fazer algumas coisas, tem que enviar essas coisas para o outro e o outro recebe, tem que fazer coisas também lá. Então vocês conseguem fazer as mesmas ações. Não é como se cada personagem de cada jogador tivesse mecânicas diferentes. Mas o que acontece é que, estando em lugares diferentes, vocês são obrigados a cooperar, obrigados a se comunicar, porque vocês dependem um do outro. E isso que torna o cooperativo ser um cooperativo de verdade, é aumentar a dependência do jogador pelo outro. Um outro exemplo, cara, é o Keep Talking and Nobody Explodes. É o tipo de jogo cooperativo em que cada jogador tem função diferente. Ok? Diferente do Overcooked, que os jogadores têm as mesmas mecânicas. Você pode cortar, você pode entregar, você pode pegar objetos. Aqui é um jogo que cada jogador tem funções diferentes. Eles são completamente diferentes. Então aqui você tem que defusar uma bomba. Um jogador vai ter a bomba, o outro jogador vai ter o manual. E o jogo é cooperativo pela comunicação. Quando você é um jogador que tá com a bomba, você vê essa bomba, você fica tipo assim, não sei. Não tem como você intuir, não tem como você, por conta própria, resolver esse puzzle aqui, esse quebra-cabeça. Tipo assim, qual fio vai em qual? Qual ligação eu faço aqui? Que é esses números aqui? Essas letras, quer dizer? Que isso aqui faz? Não sei. Quem sabe é o jogador número 2, que ele tem um manual de como defusar essa bomba. Defusar é coisa de CSero, né, cara? Nem joguei muito CS na vida, só que eu tenho essa gíria. Porque ali tem a solução do puzzle. Daí o cara vai falar: Tu tá vendo fios coloridos? Daí ele: Tô. O cara com a bomba, né? Tô vendo. Ah tá, se o fio for curvado, liga no. Não liga. Se o fio for reto, liga. Então essas instruções, que não tem como o jogador da bomba intuir por conta própria, estão na mão do jogador 2. E assim você tem um jogo cooperativo em que cada jogador tem a sua própria função. Um outro exemplo, cara, é o Operation Tango, que também é dessa mesma forma. É um jogo que você tem o hacker e você tem a espiã. No caso, é a agente e o hacker. A agente, ela vai pro lugar. Imagina que ela vai se infiltrar numa base. A gente vai lá, realmente de corpo, se infiltrar no lugar. O hacker, ele acessa dados, câmeras, informações que envia pro cara. Tipo assim, não vai aí que tem uma câmera ativada. Ah, não, agora aí tu vai acessar o nome de tal pessoa. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é uma tela em que você é o hacker, você consegue ver o agente pela câmera que só você vê, né? No caso, cada um tem uma tela completamente diferente. Realmente, cada jogador tem a sua própria função nesse jogo aqui. Um outro jogo que tem um pouco desse esquema também é We Were Here, é uma série, We Were Here, que nesse caso tem um paralelo entre os dois que eu já falei. Porque nesse jogo, os dois jogadores têm as mesmas interações com o mundo. Eles conseguem interagir da mesma forma, andar, correr, usar um radinho para se comunicar. Só que o que muda aqui
é que eles estão em lugares diferentes. Então eles estão em lugares diferentes, só que é um jogo assim como Keep Talking Nobody Explodes, assim como Operation Tango, que a comunicação é essencial para você resolver quebra-cabeça. Então vocês podem estar em duas salas diferentes, e um jogador tem a solução do puzzle e o outro tem um puzzle para resolver, e assim então eles têm que se comunicar para resolver o puzzle ali. Esse aqui é gratuito, até recomendo que você jogue aí com um amigo. Eu acho que tem até um matchmaking, mas esse jogo assim é melhor jogar com alguém que tu conhece mesmo. Uma outra solução, cara, é uma solução bem clássica que jogos como Monster Hunter, jogos como Diablo fazem, que é você dificultar mais o jogo quanto mais pessoas entrarem. Então, por exemplo, Monster Hunter é um jogo sobre matar monstros, né, como o nome propriamente diz. Você vai enfrentar um monstro sozinho, ele vai ter X vida, ele vai ter X dano. Eu não sei se dano muda, mas eu sei que a vida muda, tá? É possível que dano, os status em geral dele, defesa, suscetibilidade a te causar algum efeito físico, né? Tipo stun, tipo choque, coisas assim. Eles vão aumentando conforme mais players vão entrando. Então, se você vai enfrentar um monstro sozinho, vai ser um pouco mais fácil para compensar que você está sozinho. Se você vai enfrentar em duas pessoas, vai ficar um pouco mais forte. Mas, tipo, por que, que vai ficar mais forte sendo que é o mesmo monstro? Porque, cara, agora são duas pessoas batendo no monstro. Então, se você tiver um monstro mais forte, em que só um jogador tá jogando e o outro tá parado, ele vai ter um trabalho muito mais complicado, né, de conseguir fazer ali, porque ele tá sozinho. Isso vai estimular um pouco mais a cooperação. Olha aqui, ó. Dois monstros. Esse jogo é muito massa, tá? Eu recomendo muito que você jogue Monster Hunter. Joguei bastante esse jogo, joguei 250 horas praticamente. É, Quando você tá com um jogo desse tipo aqui, a cooperação ela não é obrigatória. Não é como o caso que eu mostrei antes. A cooperação ela é um pouco mais estimulada, mas não é obrigatória. Por quê? Porque ainda assim pode acontecer um jogador fazer muito mais do que o outro. Não é como se é essencial que todos colaborem. Se tiver um jogador muito bom, muito forte, ele vai conseguir sozinho carregar nas costas do time e matar o monstro sem que os outros façam muita coisa. Tá? Então, nesse caso, é um ajuste muito bom de cooperação, né? Porque se o monstro fosse ficar igualmente forte para um jogador, para dois jogadores, ia ficar muito fácil no cooperativo, o que ia permitir que um jogador só facilmente matasse o monstro. Então é essencial que tenha essa variação aqui, que inclusive é feita também pela série Diablo e pela série Streets of Rage também. Que também já serve para eu falar sobre mais um elemento de cooperação, né? Que aqui no caso, se você tá em mais jogadores, os monstros vão ficar com mais vida, talvez mais dano, não tenho certeza, mas mais vida com certeza. E o que acontece também, cara, é que tem um poder que é só cooperativo. Né? Tem um agarrão que você agarra o seu amigo e você arremessa ele e ele causa um golpe super forte. Que é essencial que tenha o amigo. Então, assim, não tem como fazer sozinho esse golpe. Então você precisa da outra pessoa para fazer. Isso cria uma dinâmica de cooperação que você sente realmente, estamos jogando juntos agora. Porque você não tá tipo assim, eu batendo em cara aqui, você batendo em cara aqui. A gente tá junto, eu peguei, te arremessei e te fiz bater no cara. Isso é legal, isso não. Claro, isso não é obrigatório, então o cara pode sim ainda ter aquela dinâmica de um fazer tudo, o outro não fazer nada, mas isso ajuda, né, a estimular a cooperação. Uma outra maneira bem legal é você fazer builds em volta da cooperação. Tem um jogo que faz isso bem legal, que é o Door Kickers Action Squad. É um jogo que você precisa fazer missões, assim como um soldado, salvar reféns, matar bandidos, e você tem várias opções de personagem. Você pode fazer opções de personagem que cada um aí joga do seu jeito, sozinho, sem se estressar, mas o jogo funciona muito melhor se você joga junto e você tem classes complementares. Então, uma coisa que é muito comum de você fazer, que é uma coisa que eu fazia bastante quando eu jogava, é ter uma pessoa com a classe do escudo e ter uma outra pessoa com uma classe assim bem de infantaria, bem metralhadeira mesmo, que pode ter um pouco mais frágil, pode ter menos vida, só que tem mais dano para compensar e o escudeiro vai proteger o cara para ele poder usar melhor a sua mecânica de matar mais facilmente os inimigos, né? Então é uma coisa bem legal, uma coisa muito comum que você já encontra isso, né? De ter um healer, ter o tanque, ter o daneiro. Uma coisa muito comum em jogos cooperativos e você pode aplicar isso até um jogo cooperativo mais simples, 2D, com classes assim que se complementem. E é legal isso aqui também, que isso dá a opção pro jogador. Cara, se tu quiser jogar aí na doida, cada um com a sua classe, metralhando tudo,
fica à vontade. Eu vou aqui com uma classe daneira e você também, sem problema nenhum. Mas você vai ter mais benefício, você vai ter mais sucesso se você fizer esse bom uso das classes complementares. É bem legal isso, porque isso dá essa decisão para o jogador fazer. Um outro exemplo aqui, cara, é o Battle Block Theater, que é um jogo bem clássico até, né? Ele é meio antiguinho, que é um jogo que pode ser cooperativo e pode ser single player. E o que é muito legal nesse jogo, cara, é que é um jogo de fases, passa de fases, tem mundos, tem fases diferentes. Só que o que é legal, cara, é que na fase single player o jogo é de um jeito e a mesma fase cooperativo ela muda. Por quê? Porque no cooperativo tem uma mecânica de arremessar o amigo. Tem mecânica aqui, ó, de segurar a mãozinha. Tá vendo aqui, ó? Segura a mãozinha e o amigo tá vindo aqui pra ele pegar. Ó, tem até uma imagenzinha aqui indicando que é pra fazer isso. Tem, ó, uma plataformazinha aqui que tu pode pisar nela e aparecem blocos. E aí o seu amigo pode andar nesses blocos. Então, eles fizeram basicamente dois jogos. Se você jogar sozinho, você tem aí fases, mundos, um jogo de plataforma de ação tradicional. Se você joga com um amigo, você tem as mecânicas de arremessar, de pegar assim na mãozinha, né? No caso, você poderia fazer aqui, ó, tipo, os dois caras aqui, um pega aqui e arremessa o outro pra cá. É uma opção também que tem. E aí depois o outro tem que vir pulando sozinho e o outro tem que pegar na mãozinha aqui. Isso muda muito o jogo. Então, se tivesse as mesmas fases pro single player e pro co-op, certamente não ia dar certo. Então, o que fizeram foi ajustar. Então, a fase 1 para single player é de um jeito, a fase 1 para cooperativo é de outro jeito. É muito legal isso e também expande, né, o tempo de jogo. Você pode ter a campanha solo e depois a campanha cooperativo, que é a mesma história, mesmas fases, mesmo cenário, só que muda a estrutura do level design. E uma outra coisa que você pode fazer, cara, é criar um game designer totalmente em volta do cooperativo, tornando o jogador frágil. Isso aqui é um exemplo muito bom do Left 4 Dead 2, cara. É um jogo que faz isso muito bem. Que é o seguinte, cara, você sempre vai ver pessoas jogando Left 4 Dead juntinhas, ó. Tá vendo os caras juntinhos, os caras juntinhos. Por quê, cara? Porque é uma horda de zumbis que vem por todos os lados. Então, se você tem um cara olhando pra frente, ele tem a visão daqui. Você não tem como ter a visão completa, a não ser que você fique girando. E você tem um cara atrás olhando pra trás. E vocês juntos vão eliminando os zumbis assim, fazendo a limpa em 360 graus. Outra coisa, cara, é muito fácil você sozinho ser pego assim ao redor por vários zumbis que ficam te batendo, você fica andando devagar, você anda devagar, você não consegue matar todos facilmente, ó. Então, mesmo que você esteja sozinho, cara, você não tem. Você pode ser o melhor jogador de todos Left 4 Dead, mas você não vai ter poder de fogo bastante pra matar o número de zumbis que vem atrás de você. Sua metralhadora ela vai acabar a bala, você vai ter que recarregar. E aí que falta o seu amigo do lado para compensar por isso. Isso aqui é basicamente a maneira que eu falei do Monster Hunter, do Diablo, que tem o ajuste da dificuldade. Mas nesse caso aqui não tem isso, porque Left 4 Dead é exclusivamente cooperativo. Então, se você entra sozinho no jogo, vão ter 3 bots com você. Se você joga em duas pessoas, você e um amigo, vão ter 2 bots para jogar com você, porque o jogo todo level design e o game design também, né, de tornar o jogador fraco para ter esse cooperativo essencial, ele é obrigatório. Então não tem uma opção de você jogar sozinho, porque o jogo não foi feito para jogar assim. Você tem que jogar com amigos, até porque também tem muitos zumbis especiais que prendem você. E é necessário, é obrigatório que um amigo venha e dê um tiro no zumbi para te salvar. Então, cara, o exemplo de cooperativo top até hoje, Left 4 Dead 2, jogo 2009. Então é isso, cara, eu te dei vários exemplos de como fazer um cooperativo de verdade. Em resumo, você pode colocar jogadores em áreas diferentes do mapa, obrigando eles a separadamente fazer as suas ações para colaborar com o jogo. Você pode ajustar a dificuldade, que não torna o cooperativo obrigatório, só que torna o cooperativo é, mais recomendado, né, para jogar bem. Você pode dar funções diferentes para cada jogador, né, colocando ali um jogador que é o hacker, um jogador que é o espião, e fazer os dois terem funções diferentes e serem obrigados a cooperar para funcionar o jogo. E você pode também dar mecânicas que estimulem o cooperativo, por serem mecânicas fortes, como por exemplo o Street of Rage 4 faz, com a mecânica de você arremessar o amigo e ele dar um dano forte.
ou você pode também fazer 2 jogos diferentes, o mesmo jogo ter uma campanha co-op, uma campanha single player, em que você ajusta o level design, só que claro, isso acaba sendo um pouco mais difícil, um pouco mais custoso em tempo pra você fazer, né. É mais trabalhoso isso aí. Então, cara, espero que tenha gostado dessa aula. Se você quer pôr isso aqui em prática, você quer fazer um jogo co-op, faça o curso Construct Multiplayer, o meu curso de multiplayer. Vou deixar o link aqui para você acessar, saber mais sobre esse curso, que vai te ajudar a pôr em prática, a realmente desenvolver um jogo cooperativo com as dicas que eu dei aqui. Claro que o CMP é para jogo cooperativo, jogo de combate, jogo de se enfrentar, jogo de todo tipo, para você aprender a fazer um jogo multiplayer no Construct. Beleza? Multiplayer local e online também. Vejo você lá no CMP então e falou, até o próximo vídeo.